Sim. O, o pensamento dito decolonial, pós-colonial, depende, as nuances às vezes escapam. É neto se não for filho direto, não é filho bastardo, é filho legítimo desse pensamento francês. Não tem a menor dúvida. Isso não os desqualifica enquanto tal, porque há várias variantes, várias nuances, várias versões. Tornou-se agora um lugar comum. Um lugar comum que rende tese, rende financiamento, instituições de subvenção, rende carreira e livros. Houve um momento nos anos 90, me disse um grande amigo nosso americano chamado Neil Larson, não estou entregando ele, mas ele disse mesmo, em aula inclusive, a Routledge publica um livro desse por semana, isso é uma praga. Esse é uma praga sobre o Sul Global e companhia, publica um livro por semana. Então, aparecem milhares de especialistas nisso. Tem bons especialistas e tem os fazedores, tem os charlatões. Tem os charlatões e tem, sobretudo, os carreiristas. Bom, agora, tem gente remanescente do processo tem muita gente, muitos autores remanescentes do processo de descolonização, do processo revolucionário de descolonização, que deu com os burros na água depois, mas isso não o desqualifica, como Frantz Fanon, por exemplo, que foi militante na Guerra da Argélia, e um grande pensador. Se ele tivesse vivo e fosse ler hoje o que se diz sobre o decolonial, ele ia ficar de cabelo em pé. Ele ia, mas o que é isso? Por que me associam? Por que me associam a isso? O que eu tenho que ver? O que eu tenho que ver com isso? Eu sou psiquiatra, sou materialista e sou militante revolucionário. Não faço decolonialismo em universidade americana para participar de colóquios internacionais a respeito de Sul Global, entre outras coisas. De modo que eu já numa live já recomendei e volto a recomendar, que novamente nós continuamos numa situação de você quer de que maneira o seu livro pode ser útil em classe. Embora eu não trate disso. Eu tratei agora. Nunca tratei disso, mas estava na minha programação fazer isso, porque esses ensaios que eu vou me referir agora são do meu tempo. Eu li, anotei tudo e ia empregar se eu fosse transformar em livro, isso faria parte desse livro. São ensaios de um indiano chamado Ahmad Aijaz, que é membro de um dos N, tem uns 10 partidos comunistas na Índia, não sei quantos, 1,5 milhão, você imagina quantos partidos comunistas tem. E ele é um dos desmistificadores dessa ideia decolonial, porque olha, eu não saí da Índia, eu continuo militando na Índia, eu não fui fazer carreira nas universidades americanas. E um outro, mas não é só essa a teoria dele é sobre a teoria da imigração. Como é que a imigração muda, como é que esses teóricos decolonial, eles justificam, é uma legitimação, entre outras coisas, eu estou simplificando demais, o fato deles terem emigrados. Se você é tão combativo assim, porque você não ficou na Índia, porque você não ficou na Indonésia, porque você não ficou na Tailândia, porque você não ficou na África, porque você vai ditar cátedra em universidades de elite americana e traduzir desconstrucionismo francês. Isso é um ponto. E quem faz essa teoria, e faz essa teoria de maneira arrasadora, demonstrando, documentando nas declarações dos vários teóricos do decolonialismo no seu nascimento, é um turco. Falei, eu também estou nisso, dizer, eu não estou fora, não. É um turco chamado Arif Dirlik, que é professor nos Estados Unidos, mas que diz, olha, eu tenho o leite das minhas crianças, mas eu não faço ilusões a respeito disso. Mas, por outro lado, tem o decolonial, ele é um sintoma de época, o decolonial avant la lettre. Ele começou simplesmente com a introdução, ele aclimatou o pensamento francês e produziu o orientalismo do Said. O orientalismo do Said, ele é por mais admirável que seja o personagem do Said, por mais simpatia que a gente tem pela causa palestina, o livro do Said tem debilidades literárias tremendas. Ele começou a explicar, digamos, por exemplo, um exemplo só, tirado assim,